Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. A aldeia de Saint-Lige, aninhada na depressão de um vale silencioso, parecia suspensa em um eterno entre. Dizia-se que havia sido construída onde os antigos druidas sussurravam as pedras e onde os monges construtores às vezes ouviam, no vento, o canto distante dos anjos ou as lágrimas de almas esquecidas. As estações chegavam mais suavemente ali do que em outros lugares, e as tecnologias modernas perdiam vigor como se algo, no ar ou na terra, desacelerasse o tempo. As montanhas que cercam a vila eram sentinelas ancestrais, azuis e negras ao amanhecer, douradas ao anoitecer. A densa floresta que margeava Saint-Lige ainda ostentava os nomes de criaturas das quais ninguém mais falava. A lua dos corvos, a lagoa das mãos, o salto do mudo. Havia cruzes plantadas nas encruzilhadas, e todas as noites, uma vela queimava na janela da casa mais alta, sem que ninguém soubesse quem a acendia. No coração deste mundo quase imóvel, Igreja Nossa Senhora do Céu dominava a praça central. Suas pedras brancas, desgastadas pelo vento e pela chuva, viram gerações nascerem e morrerem. O edifício fora construído sobre as ruínas de um antigo santuário pagão, da qual apenas uma laje permaneceu selada na cripta, coberta com um pano e com acesso proibido por séculos. Um rumor persistia. Sob esta pedra, um antigo juramento dormia, guardado pelo silêncio e pela oração. A estátua da Virgem Maria, colocada atrás do altar, era a joia espiritual da vila esculpida em mármore italiano. Seu olhar gentil parecia seguir os fiéis onde quer que estivessem. Dizia-se que aqueles que rezavam silenciosamente sob seu olhar saíam com a alma um pouco mais leve. Cada domingo de manhã os sinos, fundidos à mão em 1760, ecoavam pelos vales como um canto de paz. A missa era mais do que um ritual. Era uma comunhão de memórias. As crianças, bem penteadas, liam versos desajeitadamente. As mulheres tricotavam discretamente entre as ave-marias. Os homens, mais raros, sentavam-se nas últimas filas, como se não quisessem incomodar muito. Padre Emílio, um homem alto, de cabelos prateados, voz grave e lenta como um rio no inverno, vestia sua batina preta com nobre humildade. Nunca havia saído de Saint-Lige. Conhecia cada habitante pelo nome, cada história, cada dor. Mas isso naquele domingo, a calma se rompeu. Foi um dia de confusão, e uma chuva leve caía desde o amanhecer, silenciosamente, como se o céu chorasse por algo esquecido. Na igreja, o incenso flutuava em cachos espessos, misturando os aromas de mirra e cedro. As velas tremulavam, lançando sombras trêmulas nos vitrais. No momento em que os fiéis se ajoelharam para recitar a Pai Nosso, e latidos brutais, de cortar o coração, rompeu o silêncio. Um tremor percorreu a plateia. Cabeças se viraram lentamente, como se estivessem em um pesadelo. A grande e sólida porta de madeira tinha acabado de se abrir. Cachorro Preto tinha acabado de entrar na igreja, encharcado, coberto de lama, com os flancos fundos, os olhos brilhando de febre, ou terrores invisíveis. Ele ofegava pesadamente, cada respiração parecia carregada de angústia. Suas patas escorregavam levemente nas lajes úmidas enquanto ele avançava, seus passos hesitantes, mas irresistivelmente atraídos para a frente. Ele não olhava para os bancos ou para os humanos. Não estava farejando ao redor, como a maioria dos cães faria. Não. Ele estava avançando como se soubesse exatamente para onde ir. E ele parou morto em frente à estátua da Virgem. Então ele começou a latir furiosamente. Um latido profundo, rouco e desesperado. Não de um cão agressivo, mas de um cachorro assustado, que sente algo que os outros não percebem. Ele recuou, arreganhou os dentes, rosnou. Então, saltou em direção à estátua, sem sequer tocá-la. A cada salto, parava pouco antes do impacto, como se repelido por uma força invisível. Então, retomou seus latidos, ofegante, perturbado. Os fiéis, congelados de joelhos, não entendi. A pânico maçantear sentados nos corações. Alguns trocavam olhares preocupados, outros se benziam, murmurando preces de proteção. Ele é um louco, um cão do inferno. Ele vê o invisível, sussurrou uma velha com o rosto enrugado. O padre Emily, apesar do choque, desceu lentamente do altar. Seu rosto era grave, o olhar fixo no cão. Ele ergueu delicadamente a mão, com a palma aberta,
como se quisesse tranquilizar o animal. Calma, meu amigo. Você não tem nada a temer aqui. Mas o cão recuou, com os olhos ainda fixos para o rosto da estátua, seus rosnados se intensificando. Então o inimaginável aconteceu. E rachadura profunda, quase orgânico, foi ouvido, parecendo emanar do próprio coração da estátua. A pedra vibrou, os fiéis pularam. Uma fissura fino como um fio de vidro apareceu na testa da Virgem, descendo lentamente em direção ao seu olho direito. Então, como uma lágrima vinda do fundo do mármore, uma gota vermelha fluiu lentamente de seu olho. Uma gota de sangue. Um silêncio absoluto caiu. Um grito abafado. Uma mulher desmaiou. Outros começaram a chorar. Crianças se aconchegaram contra suas mães. Padre Emílio, lívido, aproximou-se da estátua. Tirou um pano branco bordado a ouro e o esfregou contra o rasgo vermelho. O pano imediatamente ficou vermelho. Ele levou o pano ao nariz. Um cheiro metálico, inconfundível. É sangue, ele respirou. Sangue, em mármore. A velha com a voz quebrada caiu de joelhos, com as mãos erguidas para o céu. Ela chora. A Virgem Maria chora. E o cachorro viu o mal. O cão deitou-se, ofegante, exausto, mas ainda olhando fixamente para a estátua. Gemia baixinho, como se estivesse com dor. A missa foi interrompida. O padre Emily conduziu silenciosamente os fiéis para fora. Ninguém protestou. As portas estavam fechadas. Lá dentro o cachorro ficou sozinho, deitado em frente à estátua como um guardião, como uma sentinela silenciosa vigiando o invisível. Este foi o início do mistério. Este foi o fim do velho silêncio. A história circulou pela aldeia durante a noite, carregada por bocas trêmulas e corações aflitos. De manhã cedo, os sinos ainda não haviam tocado, mas curiosos já subiam a sinuosa estrada para Saint-Lige. A aldeia, até então esquecida pelo mundo, de repente se tornou uma encruzilhada de angústia e fervor. Os mais velhos murmuravam que se assemelhava aos sinais do fim dos tempos. Os jovens, por sua vez, filmavam silenciosamente com seus celulares, com os olhos ansiosos apesar da modernidade. Os peregrinos chegavam a pé, de bicicleta, de carro. Alguns se ajoelhavam na praça do mercado, outros colocavam velas nos degraus da igreja. O ar parecia mais pesado, mais carregado, como se o próprio tempo hesitasse em avançar. As flores murchas ao redor da estátua da Virgem foram substituídas por centenas de lírios brancos colocados por mãos trêmulas. O bispo Jean-Marie de Toulouse chegou 3 dias depois. Seu rosto estava impassível, mas seus gestos revelavam um nervosismo incomum. Ele imediatamente ordenou uma investigação canônica. Uma equipe de teólogos, historiadores e cientistas foi nomeada. Entre eles estavam um químico, um patologista forense e um exorcista discreto com expressão grave. Os resultados chegaram depois de vários dias. A substância vermelha que pingava da estátua era de fato sangue humano. Puro, sem impurezas, mas de origem impossível de determinar. Nenhum tipo sanguíneo conhecido correspondia exatamente. Nenhum DNA. Nada. Os rumores explodiram. A Virgem chora pelos nossos pecados. O cão é um mensageiro de Deus, ou um anjo disfarçado. O mal despertou. Mas foi nas profundezas úmidas do presbitério, folheando antigos registros encadernados em couro, que o padre Emily descobriu o eco de um passado muito mais sombrio. Em um caderno datado de 1721, ele leu: o espírito do juiz da Malik, condenado por seus crimes, selado em pedra pelo monge Armandus. Que a prece de proteção, gravada no coração do santuário, jamais seja apagada, para que a sombra não desperte. A escrita estava trêmula, mas o aviso era claro. No entanto, no ano anterior, um restaurador de arte de Bordeaux havia reparado uma rachadura na estátua e polido a inscrição em latim sob os pés da Virgem. Sem saber seu significado, ele havia apagado a oração protetora. O padre Emile sentiu o sangue gelar. Diante da crescente agitação e do número excessivo de peregrinações, a igreja decidiu agir. O exorcismo foi planejado para um sábado ao amanhecer, no maior sigilo. As portas da igreja estavam trancadas. Lá dentro, o bispo Jean-Marie, 3 padres experientes, um monge beneditino de rosto pálido e o padre Emily, com coração pesado. O cachorro ainda estava lá.
Desde o dia do incidente, ele só havia saído da nave uma vez para beber da fonte. Ele não dormia. Não implorava por nada. Mantinha-se de guarda. Alguns diziam que ele nem piscava mais. Quando as orações começaram, profundas, latinas, rítmicas, a atmosfera ficou tensa. As paredes da igreja pareciam respirar lentamente, como se uma presença invisível estivesse escutando, ou resistindo. O cão então se levantou, com as patas pesadas e os olhos cheios de fadiga. Atravessou o corredor central em silêncio, passou pelos padres sem olhar para eles e deitou-se uma última vez em frente à estátua. Um longo gemido escapou de sua garganta. Ele não se mexeu. No exato momento em que o bispo pronunciou as últimas palavras da oração de libertação, uma luz estranha, nem dourada nem branca, mas quase azulada, inundou o abside. Parecia vir do nada. Por alguns segundos, a igreja perdeu toda a sombra. Então, com uma rajada arrepiante, uma forma negra, disforme e indistinta se desprendeu lentamente da estátua. Ondulava, como se fosse feita de fumaça, mas tinha olhos. Frío. Inhumano. Gritou, um grito antigo, rouco e inarticulado que fez os vitrais vibrarem. E então, ela se desintegrou nas paredes. Um silêncio absoluto se instalou. O tipo de silêncio que se segue a uma tempestade, quando nada mais respira. O cão estava morto. Jazia pacificamente, com o focinho voltado para a Virgem. Seus olhos estavam fechados, e no flanco, uma pequena cruz se formara em seu pelo. Ninguém falou por um longo tempo. Mas, nos dias que se seguiram, a lágrima vermelha desapareceu da estátua. A rachadura fechou-se lentamente, como se estivesse curada. Esa inteligriega recuperou lentamente a calma. Mas algo havia mudado. A aldeia não era mais a mesma. Aqueles que a tinham visto jamais poderiam esquecer. E no fundo dos olhos do padre Emily brilhava uma luz que ninguém jamais vira, a de um homem que viu e acredita, apesar do medo. O cão morreu naquela noite. Silenciosamente. Deitado diante da Virgem, com os olhos abertos para algo que ninguém podia ver. Ele não gemeu nem suspirou. Sua respiração simplesmente parou, como se alguma missão secreta e sagrada tivesse acabado de ser concluída. Na manhã seguinte, o padre Emily o encontrou assim, em paz, com o focinho voltado para a estátua, as patas dobradas como se estivesse em prece. Uma lágrima seca ainda brotava no canto do olho. O velho padre ajoelhou-se, colocou a mão no flanco do animal e murmurou: "Você ficou acordado até o final." Ele foi sepultado no jardim fechado da igreja, onde a luz da manhã se filtra suavemente pelos galhos de uma jovem tilha. O padre Emily, auxiliado por alguns fiéis, cavou a terra ele mesmo, recusando-se a permitir que um simples buraco de pá fosse a última homenagem prestada ao homem que ele agora chamava de o vigia. Sobre o túmulo foi colocada uma simples pedra, na qual foi gravada uma cruz e estas palavras: "Fiel até o fim, fiel até o fim." Daquele dia em diante, a estátua da Virgem Maria não chorou mais. O fenômeno cessou tão abruptamente quanto começara. Mas aqueles que a contemplavam atentamente juravam que algo havia mudado. Seu olhar, antes gentil, mas vazio, agora parecia habitado. Profundo. Como se carregasse consigo uma memória antiga, um segredo transmitido silenciosamente. O padre Emily, porém, nunca mais foi o mesmo. Suas costas curvavam-se, suas mãos tremiam, suas homilias assumiam o tom de um profeta. Envelhecera 10 anos em poucas semanas. Mas seu olhar estava mais claro, mais sério. Durante seu último sermão antes de se recolher ao silêncio de uma abadia, declarou diante dos bancos repletos de aldeões silenciosos: "Às vezes, Deus escolhe as criaturas mais humildes para nos avisar. Aquele cão não uivou para a Virgem. Ele uivou para ela. Ele viu o que não queríamos ver. E ficou. Até o perigo passar." Anos se passaram. O tumulto diminuiu. A lembrança virou lenda. Mas o túmulo do cachorro nunca foi esquecido. Tornou-se um local de peregrinação para almas inquietas, mães em prantos, doentes silenciosos e crianças perdidas. Flores silvestres, velas e, às vezes, até croquetes eram colocados ali, como se para nutrir a memória de uma lealdade inabalável. Os anciãos da aldeia afirmavam que aqueles que vinham com um coração sincero, um olhar claro e uma intenção pura sempre saíam transformados. Menos sobrecarregados. Menos sozinhos.
Também se dizia, mas sempre em voz baixa, que em algumas noites, quando o vento soprava pelos vitrais da igreja como um lamento suave, ouvia-se um latido distante. Profundo. Regular. Nem um grito, nem um uivo. Um latido simples e desperto. Como um lembrete. Como um eco daquela noite em que o céu e o inferno se chocaram. E onde um cão sem nome, vindo do nada, salvou uma igreja inteira, deitando-se, silenciosamente, entre o mal e a inocência.